Turma, a gente vai estar dando continuidade à nossa aula de regressão linear múltipla, agora nossa parte 2, e a gente vai estar continuando a estar realizando todos os testes que a gente estava desenvolvendo quando fazia regressão linear simples. Então agora o nosso próximo passo é calcular a análise de variância para regressão linear múltipla. Então, para a gente estar analisando a significância geral da regressão, lembre que nas aulas anteriores eu disse que a nova não era tão importante para a regressão linear simples, mas para a múltipla ela se torna fundamental. Então, a gente tem que ir pela nossa tabela da nova, a gente pode estar refazendo as contas, mas agora trabalhando de forma também matricial. Então, aqui a gente tem a soma dos quadrados explicado, que vai ser dado pela matriz transposta das estimativas dos parâmetros, vezes a matriz transposta do vetor x, da matriz x, desculpa, vezes o vetor y. E aqui, gente, não é uma matriz, tá? Isso aqui é um número, somatório de y ao quadrado dividido por n. Quando a gente trabalhava com a regressão linear simples, aqui o grau de liberdade antes era igual a 1. Vocês podem estar voltando lá e vão verificar isso. Por que era 1? Porque era a quantidade de variáveis explicativas, que é o k. Só que nesse caso, como a gente pode estar trabalhando com 1, 2, 3, 4 k variáveis explicativas, então aqui a gente fica determinado como um k. Aqui embaixo a gente vai ter a soma dos quadrados dos resíduos, que vai ser dado pela transposta de y vezes o vetor y, menos a transposta do vetor b, que é dos parâmetros estimados, vezes a matriz transposta de x vezes y. Todo mundo aqui é matriz, por isso está em negrito. E esse resultado dessa multiplicação matricial, a gente tem a nossa soma dos quadrados dos resíduos. Então, eu já falei que o k é o número das variáveis explicativas. O p é o número de parâmetros. Lembrem que a gente vai ter aqui o nosso p igual a k mais 1, porque k é o número de variáveis explicativas, e esse 1 aqui é o beta zero, que é o intercepto. Então, o grau de liberdade, que antes, podem conferir lá, vocês tinham n menos 2 graus de liberdade na regressão linear simples. Mas por que era menos 2? Porque a gente tinha dois parâmetros, o beta 0 e o beta 1. Só que agora, como a gente pode ter p parâmetros, vai ficar n menos p. E aqui embaixo, n menos 1. A soma quadrados total, que é a variabilidade de y, vai ser dada por a transposta do vetor y vezes y, menos, novamente, aqui é um número, tá? Somatório de y ao quadrado dividido por n. Quem vai ser a média dos quadrados? Explicado ou média dos quadrados resíduos? Também conhecido como o QME. Vocês podem estar vendo essa sigla como QME, quadrado médio explicado, e também como QMR, quadrado médio dos resíduos, dependendo do livro que vocês vão estar adotando. Então, obviamente, isso aqui é uma conta mais simples de ser feita. Basta pegar o SQ, no caso, se for o SQE, pega toda essa quantidade, que é um número que vai resultar aqui, divide por K. Vejam que é a mesma quantidade dividido por K. E o MQR é toda essa quantidade do SQR dividido por N menos P. Então, nada mais é pegar esse número e divide pelo K, a gente tem o MQR, pega esse número resultante e divide por N menos P, que você vai ter o MQR. E quem vai ser a nossa estatística F calculada? Basta pegar o MQE e dividir pelo MQR. Ou seja, faz essa razão que vocês vão ter o número aqui do F calculado. Então, a estatística F, da significância geral de um modelo de regressão para K variáveis independentes, ele vai testar a hipótese de que todos os parâmetros de inclinação são zero. Isto é, que as variáveis independentes não têm efeito sobre o valor esperado de y. Então, se a gente sabe que a hipótese nula da nova é testar o modelo ser não significativo, é que se a gente tiver todos os parâmetros, os coeficientes parciais de regressão iguais a zero, significa dizer que nenhuma das variáveis explicativas é importante para estar explicando a variação de y. Aqui também a gente vai ter a hipótese nula, né, como eu descrevi, e a hipótese alternativa, que é pelo menos um desses betas serem diferentes de zero. Significa dizer, então, que pelo menos uma das variáveis explicativas do modelo é significativa. Alguma variável x ela vai ser suficiente para estar explicando a variação de y. E o valor da estatística f vai seguir uma distribuição f de probabilidade com k grau de liberdade no numerador e n menos p grau de liberdade no denominador. Essas informações aqui são importantes para você estar verificando o f tabelado.
Então, para facilitar também algumas vezes o cálculo da nossa estatística F, existe uma outra fórmula que está em função do nosso R ao quadrado. Vejam que aqui é o R ao quadrado, tá? Não é o R ao quadrado ajustado. Professor, quando é que eu vou estar utilizando essa equação 15.17? Novamente, sempre quando ele fizer a pergunta do cálculo da estatística F, mas fornecer para a gente apenas informações suficientes para estar calculando o R ao quadrado. Ou ele pode estar até mesmo fornecendo R ao quadrado para vocês. Tendo só apenas essas informações, vocês já podem estar obtendo a estatística F. Bem, a gente sabe que também é necessário estar fazendo a estatística, o teste T de Student. Esse teste vai estar verificando a significância de cada uma das variáveis explicativas do nosso modelo de regressão, ou seja, cada um daqueles coeficientes parciais, beta 1, beta 2, beta 3, assim sucessivamente. Então, como o QMR ele é o quadrado médio residual, então uma estimativa não tendenciosa dessa variância do erro vai ser o S ao quadrado. Isso aí a gente vê desde lá da estatística descritiva, quando a gente está trabalhando variância, que é para populacional, e o S2, que é para amostral. E a gente sabe que esse cara aqui é uma estimativa não viesada para o nosso parâmetro populacional. Seguindo, então, né, a gente vai ter a nossa matriz de variâncias e covariâncias para os nossos parâmetros estimados. Vai ser esse V chapéu B. Como é obtido ela? A gente vai pegar a inversa da transposta de x vezes x, que a gente já calculou na aula passada, e multiplicar por esse S ao quadrado. Turma, não confunda, esse S ao quadrado aqui, ó, ele é a mesma coisa do QMR. Não vai achar que é diferente. E quem é esse QMR que a gente calculou? É aqui na nossa tabela da nova. Está aqui ele, essa informação, o QMR. Ele é um número. Então basta a gente pegar a nossa matriz inversa e multiplicar por esse número, onde a informação da diagonal principal vai ser a variância de cada um desses nossos betas. E os demais elementos da matriz vai ser a covariância entre os parâmetros estimados. Aqui, claro, a gente está trabalhando apenas com beta 0, beta 1 e beta 2. Só que, nesse caso, né, só variáveis explanatórias, x1 e x2. Só que se eu tiver mais variáveis independentes, eu vou ter essa matriz cada vez maior. Tá bom? Quanto mais parâmetros eu tiver estimado, maior vai ser ela. E ela é uma matriz simétrica, tá? Uma matriz quadrada. Por que a gente precisa estar obtendo essa nossa matriz aqui de variância e covariância? É porque quando a gente calcula a nossa estatística T, vocês devem lembrar que a gente faz o nosso beta estimado menos o beta que está associado à nossa hipótese nula. Geralmente a gente está igualando na hipótese nula o nosso beta igual a zero. E na alternativa, que eu vou colocar tanto faz, tá, gente? Se for beta 1, beta 2, beta 0, e a alternativa ser diferente de zero. Então, quem é esse zero aqui que eu estou designando para vocês? É esse beta 1 que a gente geralmente substitui. Então, o cálculo da estatística T, basicamente, é fazer como esse carinha aqui ele será igual a zero, na nossa hipótese nula, é pegar o nosso beta estimado e dividir pela raiz da variância do nosso beta. E tiveram algumas perguntas, depois da aula anterior, que na lista de exercício, tem alguns exercícios que está escrito assim mesmo, um EP, e entre parênteses, por exemplo, um certo valor. Chutando aqui um valor, tá, turma? Esse EP, ele fala que é o nosso erro padrão. Professor, quem é o erro padrão aqui no modelo de regressão? É esse cara bem aqui embaixo. Ó. É a raiz da variância do beta estimado. Então, esse valor que coloca entre parênteses já é esse cálculo aqui de baixo. Tá bom? Então, basicamente, a gente vai estar montando nossa matriz de variância e covariância, porque a gente vai estar necessitando desse valor aqui da variância para poder estar fazendo o nosso teste T. E o nosso teste T ele vai estar associado a N-P, grau de liberdade, para estar testando essas hipóteses dos nossos parâmetros. Então, como eu falei na hipótese nula anteriormente, vai estar testando que cada um deles não, de forma separada, né? O teste da hipótese nula, o beta 0, depois o beta 1. Então, cada um deles, de forma individual, a gente vai estar testando. Em que corresponde qualquer uma das K variáveis independentes. Outros resultados que a gente tinha lá no modelo de regressão linear simples era a construção de intervalos de confiança para os nossos parâmetros estimados. Vejam que a fórmula do intervalo de confiança é a mesma, não mudou nada, tá bom? Só o que acontece é que lá a gente tem uma fórmula bem grande, até complicada para achar essa variância aqui desses betas.
tanto do beta 0 quanto do beta 1. E aqui a gente já consegue extrair essas informações conforme a matriz de variância e covariância que eu mostrei para vocês. Mas o cálculo aqui vai ser o mesmo. A única coisa que vocês devem se atentar é essa estatística T, que é o T tabelado, que agora é N menos P, grau de liberdade. Lá na regressão linear simples, era N menos 2, porque a gente tinha 2 parâmetros. Aqui a gente deixa o P, e dependendo de como for o nosso modelo de regressão, vocês vão estar olhando lá no nosso valor da nossa tabela esse T. E o outro cálculo que a gente tinha era o intervalo de confiança para previsão média. Então a gente pode estar atribuindo valores para, por exemplo, x1 igual a 7. Posso dizer que o meu x2 é igual a 3. Substituo esses valores, ou seja, eu quero encontrar quais são os valores, o valor de y, dado que o meu x1 é igual a 7 e o x2 é igual a 3. Então a gente pode estar atribuindo valores para x1, x2, x3 para estar estimando valores previstos para y. E com isso, está também construindo intervalos de previsão. Então esse nosso intervalo de previsão, turma, ele segue também o mesmo cálculo que vocês viram na regressão linear simples, com a modificação do cálculo da variância desse y estimado. E a variância desse y estimado vai ser dada por x' h. Quem é esse x' h? Turma, se a gente quiser estar calculando uma previsão para o valor da nossa variável y, a gente pode ter como uma variável um vetor x, que eu vou chamar de um xh, sendo um vetor com os valores que a gente vai estar assumindo. Então vejam que aqui eu já coloquei, o primeiro valor vai ser igual a 1, que ele está associado ao nosso beta 0, e depois eu vou estar substituindo os valores das variáveis que eu tenho interesse. Então no modelo de regressão linear múltipla com duas variáveis x1 e x2, os próximos valores que eu queria estimar seria x1 e x2. Nesse caso hipotético que eu coloquei, o x1 seria igual a 7, então simplesmente a gente teria um vetor 1, 7, e o nosso x2 igual a 3. Então, o nosso xh seriam os valores no qual x vai estar assumindo para a gente poder ter o nosso y previsto. E aqui o x' é porque é a transposta dele, por isso que fica deitado. Tá? Então, aqui depois que vocês calcularem, vai ter a mesma forma de estar calculando o intervalo de confiança. Notem que essa inversa a gente também já está calculada. Esse xh é o próprio xh que eu coloquei aqui para vocês. E esse s ao quadrado é o QMR, que é o quadrado médio dos resíduos, que também é um número. Vejam então que, depois de calcular e estimar os parâmetros beta, todos os outros resultados eles são basicamente multiplicação de matrizes de resultados que a gente já conhece. E depois eu vou estar mostrando no Excel também como obter esses resultados. Mas, primeiramente, vamos estar fazendo isso daqui na munheca, né? Na mão. Então, vamos estar só recordando alguns resultados que a gente viu na aula passada. Tem a matriz de transporte de x vezes x, a sua inversa, e a transporte de x vezes y. E aqui também a gente resgata o valor do r ao quadrado obtido. Esses resultados são importantes para a gente já estar fazendo alguns cálculos um pouco mais rápidos, para não ter que estar refazendo. Na aula passada a gente já tinha obtido o SQE e o SQR. Cadê? Não, eu acho que, se não me engano, a gente obteve o SQT. Mas o SQR, na verdade, o SQT é igual ao SQE mais o SQR. Então, por mais que a gente possa não ter obtido o SQR, que eu não lembro mesmo, ou desculpa, o SQR é igual a 2,5. Por mais que a gente não tenha obtido o que eu não lembro, basta fazer essa continha, né? Joga o SQE para o outro lado. Então, o SQR vai ficar igual, o SQT menos o SQE, que é o valor que a gente está obtendo aqui, ó, o SQT menos o SQE. E a gente tem a nossa soma dos quadrados de resíduos. Grau de liberdade. Para devidos à regressão, aqui é a quantidade de parâmetros que eu tenho no meu... Desculpa, de variáveis que eu tenho no meu modelo, variáveis independentes. Então, eu tenho x1 e x2. Esse 2 aqui, ele é n menos p. O tamanho da nossa amostra é igual a 5. E a gente tem 3 parâmetros, beta 0, beta 1 e beta 2. Então, vai ficar 5 menos 3, que dá igual a 2. E aqui, por fim, era n menos 1. E o número de observações n é igual a 5, menos 1 dá 4. Agora, como é que a gente faz para encontrar o MQE? Então, a gente pega o 14 e divide por 2, 57. O MQR pega o 2,5 e divide por 2, vai dar 1,25. Não esquecer que esse cara aqui é o mesmo que o S ao quadrado que a gente está trabalhando em alguns cálculos, só para recordar. E a nossa estatística F
vai ser simplesmente pegar o 57 e dividir por 1,25. Faz essa razão dos dois e a gente encontra um valor 45,6. Então, a continha, depois que a gente obtém esses resultados, a tabela da 9 é muito fácil da gente estar preenchendo. Então, vamos fazer nossa interpretação para saber se o nosso modelo é significativo ou não. Testar a hipótese nula de todos os coeficientes parciais de regressão serem iguais a zero. Então, f crítico, com 2 graus de liberdade no numerador e 2 graus de liberdade no denominador, professor, de onde é que vem esse grau de liberdade? Está aqui, turma. O MQE, ele vai estar no numerador. Então, qual é o grau de liberdade que está no numerador? É esse 2. Qual é o grau de liberdade que está no denominador? É esse 2 aqui embaixo. Aí, com isso, vocês conseguem estar utilizando a tabela da F. E quando vocês forem verificar isso, com 5% de significância, o valor crítico vai ser igual a 19. Portanto, a gente tem que o nosso valor crítico ele vai ser aí menor que o valor calculado. Isso faz com que a gente rejeite a nossa hipótese nula e conclua que pelo menos um dos coeficientes é igual a zero. De uma forma alternativa, para encontrar o cálculo de f, a gente poderia estar utilizando o coeficiente de determinação já obtido e, fazendo as devidas substituições, encontrar o mesmo valor que a gente obteve lá na nossa tabelinha da nova. Agora, encontrando aí a nossa matriz de variâncias e covariância para os parâmetros estimados. Só relembrando aqui a nossa conta, né? A matriz inversa, que a gente já tem, e o S2 que a gente obteve aqui em cima, que deu igual a 1,25. Então, resgatando aqui a nossa matriz inversa, já obtida na aula passada, e aqui a gente tem o nosso S ao quadrado. Aqui é um número, tá, turma? Um número multiplicado por matriz, ele multiplica todos os elementos da matriz. Então, agora a gente tem aqui como resultado já a diagonal principal, a variância do beta 0, a variância do beta 1 e a variância do beta 2. E aqui a gente tem a covariância do beta 0 com o beta 1, a covariância aqui do beta 0 com o beta 2, assim sucessivamente como tem aqui na nossa matriz. Com isso, a gente pode estar calculando a estatística T para o nosso teste T de Students. O beta 0 estimado que a gente obteve na aula anterior foi igual a 34, menos 0, que é aquele valor de referência da hipótese nula, dividido pela raiz quadrada da variância do beta 0, que foi 9,75. Efetuando a continha, a gente chega no resultado de 10,88. Vamos calcular já a estatística T para todos. A estatística T associada ao beta 1, a gente vai fazer a raiz da variância do beta 1. Vejo que a raiz do beta 1, a variância do beta 1 é quase 0,84, né? Colocando aqui a variância dele estimado, a gente obtém um valor de 4,38, o estatística T associada ao beta 1. E, por fim, a estatística T associada ao nosso beta 2 estimado, a gente simplesmente pega que a variância do beta 2 estimado é 3,46 e substitui aqui o nosso cálculo. E realizando, a gente vai ter um valor de menos 5,91. Como a gente está trabalhando com teste bicaudal, bilateral, esse valor que a gente vai estar analisando aqui é em módulo, tá, turma? E a gente vai ter aqui o teste T, que é o valor crítico para T, com 2 graus de liberdade. Por que 2 graus de liberdade? Porque a estatística T, ela segue N menos P grau de liberdade. O N é igual a 5 e o P é igual a 3. Então, ele vai seguir 2 graus de liberdade. Com 5% de significância, esse valor aí é igual a 4,3. Notem que ele vai ser menor do que 5,91. Vejam que esse valor aqui eu tenho que estar analisando em módulo, dado que é um teste unilateral, então vai ficar 5,91. Então esse valor ele é menor que a estatística T para o nosso beta 2, então aqui a gente pode estar rejeitando a hipótese nula, então adotando o valor estimado de menos 11 para o nosso beta 2. O 4,38 ele ainda é maior que o nosso valor crítico. Pouca coisa, mas é maior. Então a gente também vai rejeitar a nossa hipótese nula e adotar com o beta 1 estimado sendo igual a 4. E pelo nosso beta 0, vejo que esse valor aqui calculado é maior que o nível crítico também, a estatística T. Então, a gente pode estar adotando o 34 no nosso modelo de regressão também. Não esqueça que pela regressão que passa pela origem, por mais que a gente verificasse que esse beta 0 não é significativo, a gente ia estar mantendo ele no nosso modelo de regressão.
Fazendo já esses nossos testes, já verificamos que o modelo de regressão ele é significativo pela teste ANOVA e verificamos a significância de cada um dos parâmetros estimados pelo teste T. E agora a gente poderia estar calculando aí o intervalo de confiança para cada um deles. Veja que o cálculo é o mesmo, a gente já sabe quem é essa variância do beta zero estimado. Basta estar substituindo e encontrando esse intervalo de confiança para o beta zero, que vai de 20,56 a 47,43, com 95% de confiança. Vamos fazer a interpretação beta zero para o intervalo de confiança e segue a mesma interpretação para os demais. O que significa dizer que a gente tem 95% de confiança que o verdadeiro valor do parâmetro beta zero esteja contido nesse nosso intervalo de confiança. Lembre que o intervalo de confiança ele é aleatório. O parâmetro beta é um valor fixo. Calculando o intervalo de confiança para o beta 1 estimado, vejam que é o mesmo cálculo, basta substituindo aqui a variância estimada. Lembrando que a raiz dessa variância do beta 1, ele é o nosso erro padrão para o beta 1, não esqueçam disso. Efetuando o cálculo, a gente vai chegar que a estimativa do intervalo de confiança do beta 1 vai de 0,07 a 7,93. Então veja que quando a gente foi fazer o teste T para estar verificando o beta 1, lembrem que deu 4,38, um pouquinho só acima de 4,30, quase que a gente não rejeita a hipótese nula associada ao teste parâmetro beta 1. Aqui no intervalo de confiança a gente consegue visualizar isso. Quase o valor zero está incluso nesse intervalo de confiança. Não esqueça que se esse intervalo de confiança fosse, por exemplo, menos 0,07, beta 1 e 7,93, como em algum momento o beta 1 pode ser igual a zero, vejam que o zero está incluso nesse intervalo de confiança, aquele nosso teste T lá, possivelmente ele não seria significativo. E a gente estaria adotando no teste T que o beta 1 seria igual a zero. Que não foi o caso aqui, e vocês verificaram que foi por pouco. E o intervalo de confiança para o beta 2 estimado, faz aí o mesmo cálculo substituindo a variância, nosso beta 2 estimado, e a gente encontra um valor estimado para o beta 2 de menos 19 a menos 3. Gente, é menos 19 a menos 3. O zero também não está incluso. Então a gente pode estar adotando o valor estimado para o beta 2 como sendo menos 11. E para finalizar, a gente vai estar fazendo agora um intervalo de previsão. A gente vai simplesmente calcular um valor previsto para x, para y, e calcular o intervalo de previsão média. Como a gente tem o nosso modelo de regressão igual a 34 mais 4 vezes x1 menos 11 vezes x2, qual seria o valor estimado para x se a gente tiver o valor de x1 igual a 7 e o nosso x2 igual a 1? Então a gente pode estar calculando isso daqui, tá, turma? Vai ficar y igual a 34 mais 4 vezes o x1, que é 7, menos 11 vezes o x2, que é igual a 1. Então aqui a gente tem 4 vezes 7 vai dar igual a 28. 28 menos 11 vai dar igual a 17. 17 mais 34 vai dar igual a 51. Então esse é o nosso valor previsto para y. E aqui a gente vai estar obtendo a variância do y, para poder calcular o intervalo de confiança, né, turma? Pega lá o nosso XH transposto, e aqui é o nosso XH. Não esqueçam que o XH ele vai ser igual a 1, x1, x2, assim sucessivamente. Vai fechar aqui em x2, porque a gente só tem um modelo de regressão com x1 e x2. Esse carinha aqui não pode se esquecer que ele vai ser quem? O inverso da transposta de x vezes x, e a gente faz apenas a multiplicação e encontra a variância para o nosso y estimado de 54,708. Então, realizando aqui a nossa conta, gente, do intervalo de confiança, a gente já encontrou essa variância aqui para o y estimado. Quem é o y estimado em si? É esse valor que eu acabei de calcular. Opa, até esqueci de colocar, né? Aquele já é o nosso y estimado, que é igual a 51. Então, basta substituir esse y estimado aqui igual a 51 e os demais valores que a gente já obteve. Claro que eu não fiz a conta por matrizes, né? Eu poderia estar fazendo o y estimado, pega a variável de entrada x, que seria 171, e multiplica pelos parâmetros estimados beta. Beta 0, beta 1 e beta 2. Esse produto aqui
vai resultar nesse mesmo cálculo que eu fiz aqui para o nosso y, tá, turma? Realizando a continha, a gente encontra que o valor, o intervalo de previsão média para y vai de 19,17 a 82,83, com 95% de confiança. Agora, turma, vamos estar verificando como fazer essas mesmas continhas, mas lá no Excel. Então, aqui no Excel, eu já deixei algumas fórmulas já pré-prontas, só para a gente ganhar tempo. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer esses cálculos. Então, aqui a gente tem a nossa coluna do vetor y, nosso x1 e o x2. Extraímos a nossa matriz x. Lembre que a primeira coluna tem o vetor 1, e a segunda coluna o x1 e a terceira o x2. Aqui a gente pode estar obtendo a matriz transposta de x. Então, basta colocar igual, transpor, e seleciona a matriz x. Fecha parênteses e dá um Enter. Ele já calcula para a gente a matriz transposta de x. Da mesma forma, a gente pode estar obtendo a matriz transposta de y. A gente tem aqui o nosso vetor y. Vou colocar ó, igual, transpor, e seleciono esses valores de y. E dou OK, um Enter no caso. E a gente tem a nossa matriz transposta de y. Turma, aqui eu já deixei mais preparado, mas a gente pode estar fazendo do zero. Ó. Aqui, como a gente quer obter a matriz transposta de x vezes x, basta a gente fazer o seguinte comando no Excel. Matriz.mult, e a gente seleciona as matrizes. Eu vou estar realizando isso daqui, só para vocês verem que é muito fácil de estar fazendo essa continha. Então, põe o igual, escreve matriz, aqui já vai até aparecer uma das opções, ó. Matriz.mult, seleciona. Como a gente quer o x transposto vezes x, seleciona primeiro o x transposto, você vai dar ponto e vírgula, e seleciona a próxima matriz x. E você pode estar fechando parênteses e dando Enter. Ele já obtém aqui a multiplicação matricial. E aqui a gente já tem a multiplicação da matriz transposta x vezes y, o nosso resultado, que é a mesma fórmula, tá, turma? A gente poderia estar fazendo isso daqui, só apagar, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, vou apagar, fazer aqui igual, matriz, matriz com Z, claro, mult. Como a gente quer x transposto, seleciona, ponto e vírgula, e agora multiplica pela matriz y. E deu Enter. Ele já obtém aqui o resultado para a gente dessa multiplicação matricial. Antes que vocês fiquem perguntando, professor, poxa, mas fazer isso na mão vai ser difícil, numa prova, no exercício. Turma, isso aqui é uma alternativa para você estar fazendo. Tá? Vou estar disponibilizando essa planilha do Excel também para vocês. E aqui, para quem me perguntou, né, poxa, professor, como é que a gente acha a matriz inversa de uma forma mais rápida? Turma, calcular na mão a matriz inversa, isso aí vai ficar lá para matriz, para matemática econômica, para matemática aplicada à economia. Aqui vocês têm esses recursos que podem estar sendo utilizados. E o comando é muito simples, ó. Matriz.inverso. E você vai obter a matriz inversa. Então aqui eu vou estar apagando, só para vocês verem, que é muito fácil. Que é muito fácil ser obtido. Então aqui basta colocar ó, igual, matriz, e já vai aparecer ó, matriz inverso, dá duplo clique, e seleciona a matriz no qual você quer calcular a inversa. Fecha parênteses e dá Enter. Pronto, já calculou a matriz inversa. E aqui, para a nossa estimativa do parâmetro B, a gente precisa fazer o quê? Multiplica essa nossa inversa da matriz transposta de x vezes x por x transposto vezes y. É a fórmula que tem lá para calcular os parâmetros beta. Então, basta calcular essa multiplicação matricial. Eu vou fazer aqui só para a gente estar finalizando essa parte. Depois vocês fazem sozinho, tá? Igual a matriz ponto mult. Seleciona essa matriz, que é a primeira que a gente está multiplicando. Não esqueçam que a ordem de multiplicação matricial é importante. Não vão esquecer. Dê ponto e vírgula e seleciona a nossa próxima matriz. E dá Enter. Pronto. Já está estimado os parâmetros do nosso modelo de regressão. Forma muito simples e rápida. E aqui vocês conseguem verificar que, de fato, fomos fazendo a multiplicação matricial sem grande dificuldade. Aqui eu já obtive a matriz dos parâmetros estimados, a transposta, porque a gente vai precisar para o cálculo aqui da nossa nova. Resgatei a imagem aqui
para a gente estar obtendo a soma dos quadrados explicados, soma dos quadrados resíduos, só para a gente estar resgatando as fórmulas, não tem que ficar voltando. Então vejam que aqui eu vou estar calculando agora cada um desses valores. Aqui vai parecer um pouquinho mais difícil de vocês visualizarem, mas um pouquinho de concentração não será difícil. O que a gente precisa fazer inicialmente para calcular o SQE? A gente precisa pegar a matriz transposta B dos parâmetros estimados e multiplicar pela matriz transposta X. Então, primeiro a gente vai estar efetuando essa multiplicação matricial, que é dado por essa multiplicação matricial aqui dentro, ó, até aqui. Esse I21, jogo da velha, é o nosso B transposto. E o F9, J11, é a nossa matriz transposta X. Então, aqui dentro, primeiro, eu estou fazendo essa multiplicação matricial. O resultado dela, que aí vocês olham agora para essa outro comando, que é a matriz multi, que vai estar multiplicando esse resultado aqui, do B transposto X transposto, com o vetor Y. Vejam que esse L8, L12, vai ser a nossa matriz Y. E, por fórmula, a gente tem que fazer menos o somatório de y ao quadrado dividido por n. Aqui já são números. Então, a gente faz menos. Esse somatório, a gente faz soma do L8, L12, que é o nosso vetor y, eleva ao quadrado e divide por n, que é igual a 5. Isso dá o nosso resultado de 114. Bem mais rápido de estar obtendo. O SQR. O SQR, a gente vai precisar fazer a transposta de y vezes y, menos o B transposto vezes X transposto vezes Y, que a gente já obteve aqui anteriormente. Então, basta você chegar, ó, esse cálculo lá que eu falei, é esse comando aqui, tá bom? Esse B transposto X transposto vezes Y é esse comando que a gente já obteve. Então, basta você estar copiando ele. E fazendo o cálculo do Y transposto vezes Y. Então, notem que aqui a gente simplesmente está fazendo, ó, esse cara aqui é o Y transposto, que está multiplicando o y. Por isso que a gente faz esse comando matriz multi. Multiplicou esses dois, que é esse nosso cálculo, é esse cálculo aqui, menos esse outro cálculo que a gente já tinha feito anteriormente. Pode dar o enter que vai estar calculando 2,5. E o SQT, a gente pode estar obtendo ele de duas formas, né? De forma matricial, como mostra aqui a conta, basta pegar o resultado que a gente já obteve da matriz transposta y vezes y, basta copiar o mesmo comando, menos o comando que a gente tinha já para essa soma aqui anteriormente. E a gente vai encontrar que é 116,5. Professor, mas não era mais fácil somar 114 com 2,5? Era, mas mostrei também de forma matricial para vocês, essa multiplicação. Grau de liberdade, o K é o número de variáveis independentes, a gente já sabe que é igual a 2. N menos P, sabemos já que é igual a 2. 5 menos 3 vai dar 2. E o N menos 1, 5 menos 1 vai dar igual a 4. Como é que faz para calcular o 57? Da mesma forma anteriormente, pega o 114 e divide por 2. Então, dividindo os dois, encontra o 57. E o MQR pega 2,5 e divide por 2, que vai dar 1,25. Não esqueçam que ele aqui, aquele nosso S ao quadrado. E a estatística F basta dividir 57 por 1,25. Você obtém a estatística F. O próximo resultado que a gente vai verificar é a variância de B, que é a variância dos nossos parâmetros estimados. Então, verifiquem que a gente tem que fazer simplesmente a conta. Pega a matriz inversa e multiplica pelo nosso S ao quadrado. Apenas isso que está sendo realizado aqui. Pessoal, mas eu quero ver o senhor fazendo. Então, vamos lá. A gente apaga aqui. Põe igual. Seleciona a matriz inversa. Seleciona a matriz inversa. Como é um número, eu vou só estar multiplicando. Não é uma multiplicação matricial, é um escalar por uma matriz. E seleciono o S ao quadrado. E dá Enter. Pronto. A gente já tem aqui na diagonal principal as variâncias dos betas e os demais as covariância. Turma, então tá resolvendo essa parte de forma matricial é muito simples. A gente poderia também estar fazendo esse cálculo mais rápido aqui no Excel, tá bom? Ele já fornece o modelo de regressão para a gente com essas estimativas. Ah, faltou aqui o R ao quadrado, né, turma? Tá aqui o R ao quadrado, basta pegar o SQE, divide pelo SQT, tem o R ao quadrado, e o R, basta estar calculando a raiz quadrada, né, do coeficiente de determinação, só para finalizar.
Então, a gente pode estar calculando de forma mais rápida no Excel. A gente vai aqui em Dados. Se você não tiver essa parte Dados no seu Excel, você pode ir em Arquivo, vá em Opções. Aí você vai bem aqui em Suplementos. Ô, Excel, não trave. Tá, foi em suplementos, né? E você pode verificar a caixinha aqui de suplementos do Excel. E marca aqui a ferramentas de análise. Quando vocês marcarem essa ferramenta de análise e der OK, vai surgir esse ícone de dados para vocês. Ou, desculpa, no ícone de dados aqui vai surgir análise de dados bem aqui. Aí basta apertar análise de dados e a gente pode estar fazendo nosso modelo de regressão. Então aqui pode escolher estatística descritiva, qualquer um. Eu vou estar escolhendo aqui regressão. Dá OK. E a gente vai colocar a nossa variável y, valor de entrada. Vou estar selecionando desde lá escrito y e o intervalo x. Então, vou estar selecionando todas aqui em cima. Seleciona desde o x1 e x2, tá, turma? E basta vocês marcarem rótulos, que aí ele vai saber que aquela primeira linha não começa a nossa regressão. É só o rótulo deles. Aqui, ó, se eu quiser marcar resíduos, vai aparecer o resíduo da regressão. Se eu quiser o gráfico dos resíduos também vai ter. O de probabilidade normal vai ter também, mas isso vê lá na frente. E aqui eu vou deixar numa nova planilha, tá bom? Os resultados. E pode apertar OK. Pronto. Vai sair todos aqueles resultados que a gente obteve anteriormente, tanto quando a gente calculou na mão, quanto de forma matricial. O R múltiplo é o nosso R ao quadrado ajustado, eu só não fiz esse cálculo, mas vocês podem estar fazendo. O R ao quadrado, esse R ao quadrado aqui, tá aqui o R ao quadrado ajustado. O R ao quadrado é o coeficiente de correlação, desculpa. Acho que foi para o Matheus, eu acabei então falando errado para ele, perdão. Tá aqui a nossa tabelinha da nossa nova obtida. Esse F aqui, ó, é o F de significação. Ele é o nosso p-valor obtido. Então tá aqui, ó, nosso modelo estimado, o erro padrão obtido, a estatística T e o p-valor e os intervalos de confiança obtidos por nossos parâmetros estimados. Para finalizar nossa aula, vamos verificar esse nosso exemplo aqui no Greton, o exemplo 15.3. Que é um exemplo aplicado. Vamos verificar como faz uma regressão linear múltipla no Greton, de uma forma mais rápida. Então, a gente vai estar utilizando o arquivo GPA1, lá do livro do Oldrich. Então, quando a gente for verificar essa base de dados no Greton, a gente vai pegar a base de dados do Oldrich. E a gente vai tentar estimar aí, tentar não, a gente vai, né? Estimar um modelo que explique a nota média em um curso superior, dado por essa nossa sigla aqui, utilizado por variáveis explicativas, quais? Nota no ensino médio, por essa nossa sigla, a nota numa avaliação de conhecimentos para o ingresso em nível superior, semelhante a um Enem, e o número de faltas por aulas por semana, dado por essa nossa sigla aqui. E a gente já tem o nosso resultado, mas vamos estar gerando esse resultado aqui, desse modelo de regressão, utilizando o nosso Greton. Então, vocês já vão ter ele baixado aí, basta a gente ir aqui em Arquivo, Abrir Dados, Arquivo de Exemplos. Vejam aqui a coluna do Oldrich e procurem o GP1, o GPA1. Está aqui o GPA1, podem dar um duplo clique e vocês vão ter agora as informações, todas as variáveis dele. Então a gente vai aqui em modelo, mínimos quadrados ordinários, e a gente vai estar selecionando o nosso modelo. Então a variável dependente vai ser a nota no curso superior, depois as variáveis explicativas, cadê aquele HSGPA, que ele anota no ensino médio, o ACT ele anota aquela nota do Enem, e depois o número de faltas. Cadê? Tá aqui. O número de faltas. Então a gente tem nossos regressores, já que é uma regressão linear múltipla, a gente colocou mais do que uma variável explicativa, independente x1, x2, x3, e deu OK. E aqui a gente tem a mesma estimativa do modelo que a gente tinha. Então a gente teve um modelo estimado para o beta 0 de 1,39, aqui bem aproximado, 0,41 para o beta 1, 0,01 para o beta 2, que aqui foi aproximado para 0,15, e menos 0,08 para a nossa variável número de faltas. Aqui a gente tem os erros padrão associado a cada um deles, verifiquem que está aqui também entre parênteses, esse erro padrão. A estatística T obtida para estar calculando o teste T para cada um deles,
Turma, não esqueça, basta pegar esse coeficiente aqui estimado e divide pelo erro padrão, que vai dar o valor desse T, dessa estatística T. E aqui a gente tem os p-valor associado a cada um deles. Claro, se a gente quisesse fazer a nova, basta fazer análise, a nova. Pronto, está aqui a nossa tabelinha da nova, tá, turma? O nosso p-valor calculado associado à estatística F. É um p-valor bem pequenininho, então ele está abaixo do nível de significância, até mesmo de 1%. Então a gente rejeita a hipótese nula e verifica que o modelo de regressão ele é significativo. Vamos verificar agora as estatísticas T estimada para cada um deles. O teste T, desculpa, para cada um dos parâmetros. Vamos verificar o p-valor. Ele é significativo a 1%, que ele é menor que 1%. O beta 0, o beta 1, esse beta 2, que é para a nota do Enem, ele não foi significativo. E o beta 3, para o número de faltas, ele foi significativo. Como a gente pode estar interpretando esse nosso modelo? Nesse caso, o livro ele para aqui nos resultados. Só que o que acontece, turma? Se esse parâmetro aqui, que é a nota, vou dizer que como se fosse a nota do Enem, ele não foi significativo, a gente não pode fazer as interpretações desses betas estimados considerando esse ACT no modelo, porque ele vai deixar a estimativa desses parâmetros aqui viesados. Então, o correto é refazer esse modelo de regressão, retirando a variável que não foi significativa do modelo. Para isso, a gente pode aqui em editar, modificar modelo. E a gente vai estar retirando esse parâmetro estimado. E dá o OK. Agora, verifiquem aí esses dois modelos estimados. Olhem que agora a estimativa do beta 0 ele já passou para aproximadamente 1,58, antes era 1,39. O beta 1 associado ao número, à nota do ensino médio era 0,41, foi para quase 0,46. E o número de faltas era 0,08 e foi para 0,07. Não mudou tanto, mas também teve sua diferença, tá bom? Tá, vamos interpretar isso aqui. Eu deixei a mesma interpretação do livro aqui no nosso material, tá, turma? Então, como é que a gente pode estar interpretando isso daqui? Primeiro, vou deixar o texto para vocês acompanharem, aqui a gente já pode interpretar. Se todos os parâmetros, se todas as variáveis que a gente estiver associando forem iguais a zero, a gente mostra aqui que seria igual a 1,39, em média, a nota desse cara no curso superior. Ou seja, vamos supor que ele tivesse tirado zero lá no ensino médio, tivesse tirado zero lá naquela nota do Enem, e tivesse zero de faltas. Então a nota dele seria, em média, 1,39. Por ceteris paribus, desculpa, a gente pode estar fazendo a interpretação dos outros parâmetros, tudo mais constante. Então, se a gente aumenta aqui em 1 ponto a nota do ensino médio, está aumentando a nota do ensino superior em 0,412. Se a gente verificar agora a nota do ensino lá, daquela nota daquela provinha do Enem, se a gente aumenta aqui em 1 ponto essa nota, ele vai estar aumentando em 0,015 a pontuação dele no nível superior. Ah, professor, mas no texto eu fiz um pouco diferente. Eu posso dizer que está aumentando aqui em 10 pontos essa nota, então aqui vai estar aumentando em 0,15. Basta multiplicar esse parâmetro por 10. Então eu estaria aumentando em 0,15 a nota no ensino superior. Professor, por que esse parâmetro aqui, essa variável não foi significativa? Turma, nem sempre os primeiros colocados no vestibular, ao entrar no curso de nível superior, eles de fato têm as melhores notas, os melhores desempenhos. Acredito que de repente na turma de vocês pode ser esse tipo de caso, que aconteceu comigo e acontece frequentemente. Tem muitos alunos que passam aí lá na posição mediana, ou até entre os últimos colocados, aí quando entra no ensino superior, o cara dá todo o gás e pode ser até o melhor da turma. Isso aí não quer dizer nada, tá bom? E aqui, por fim, o número de faltas dele ficou negativo, claro. Se a gente quiser aqui pensar, quanto aumenta o número de faltas dele, vai estar diminuindo a nota dele no ensino superior em 0,083. Então a gente já poderia estar esperando que essa variável teria um beta negativo associado a ele. E poderia estar esperando que esse carinha aqui pode ou não ser significativo. Tudo vai depender aí da amostra que a gente tiver realizando o nosso modelo de regressão. Então, turma, na próxima aula a gente já vai estar verificando outros tipos de modelo de regressão, regressão polinomial, a gente vai verificar a variável dummy, e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando.